Tudo, exatamente tudo sobre a voz da verdade, igual a Tattva. Esse é um termo hindustão. Só que dentro do hindustão, também por haver polaridade em tudo, temos o hindustão do norte e do sul. Temos que entrar necessariamente na etimologia. O que é Tattva? Você conhece o bichinho, a vaca? A vaca é sagrada na Índia, porque vaca, para eles, é o primeiro animal animado, primeiro ser vivo, móvel, que emitiu uma palavra, ou seja, a vak. Vak é voz. Então, Tat, no brahmanismo, que é a espinha dorsal do hinduísmo, a primeira coisa que aconteceu, sempre começa do norte para sul, como fertilização. Tat é verdade. Aquilo que é, em síntese. Só que no sul da Índia, isso muda dialeticamente para Sattva, que é a mesma coisa. Seria como comparar um gaúcho e um paulista conversando no mesmo Brasil. Tu é a segunda pessoa do singular para o gaúcho. Para o paulista, o carioca também, e o resto é você. Você ainda está conjugando na segunda pessoa do singular. Percebam? Então, por isso que devemos respeitar a expressão. Você pode não estar entendendo dependendo da região. Então, não podemos ter preconceito. Tudo é a mesma coisa. Falar você, falar tu, está se referindo à mesma pessoa do singular. Aqui vemos um slide em que parece que há uma boca sorridente em Prithvi. Prithvi é raiz antes do latim para pedra, Pietro, Pedro, terra. Só que temos ali uma introjeção do fogo. Essa pessoa, nesse momento, está sorrindo forçadamente. Percebam, ela está incomodada internamente, mas aceitativa externamente. Se você não compreende isso, você cai em embuste, charlatanice. Por isso que é possível um político sorrir para você, de odiando, e você vota nele. Percebam isso. Isso é vida, gente. Não é outra coisa. É tudo. É a coisa mais importante para você, é a vida. Outra coisa. A primeira coisa para você se iluminar é ter a humildade bastante de entender que você é controlado por coisas maior que você. Onde? Onde você está. Por exemplo, se você tem um corpo físico coeso que filtra emoções e pensamentos, por que eles fazem agravo no corpo físico? Porque você está em baixa frequência comparado com essas coisas. Você não compreende. Você vai num serviço terceirizado e ela vai diagnosticar como comportamento daquilo último. É impossível. Seria como pegar uma criança superdotada e fazer um planejamento para trás e não encontrar genialidade. E você colocar isso como ciência. Não é ciência e nem muito menos consciência. Então, o que você deve fazer para controlar a sua própria vida? Não é ser independente a ponto de ser revolto, rebelde e não seguir nenhuma lei, mas sim seguir a lei certa, a lei sua, que lhe movimenta. Por exemplo, as pessoas, elas socialmente, somente na Terra, elas veem a aparência como doença. Temos aí, por exemplo, a obesidade. Mas como que o halterofilismo, que também incha músculos, não é visto assim? Porque a gente não consegue colocar o jugo atrás de uma parede.
Percebam isso. Então, o que acontece? Quando a gente vai julgar, a gente está vendo sob a ótica da onde a gente está. Percebam, o corpo físico, no que ele se atrai? Ele não se atrai por coisas sutis, por quê? Porque ele, para sobreviver, ele vê muito mais beleza num prato de comida e em valores de um dinheiro fictício do que em algo do espírito, por exemplo. O espírito, ele se comove com atitudes espirituais, como a empatia, que também aqui não acontece porque você nunca vai conseguir sentir a dor exata do outro, a necessidade exata do outro e nem mesmo a alegria do outro, apesar de dois estarem alegres na mesma festa. Nunca acontece igual. Por quê? Porque não é para ser, porque são figurinhas que não se repetem. E quem quer colocar tudo num padrão único está repetindo figurinhas. Só que Deus, a consciência, não joga dados. Nunca dá o mesmo valor. Então, se você quer, por exemplo, você se incomoda, você é apegado à imagem física e se retrai com a opinião social, queres emagrecer? Se alimente em tejas. Por quê? Porque o fogo dissolve a tudo. Ele está em toda a natureza renovando. Se você quiser emagrecer sem paliativos, sem gastar mais que você gasta vivendo, você gasta energia, você gasta ar, você gasta todos os recursos naturais para poder sobreviver com esse corpo físico, então se alimente na hora do fogo. Só não garanto. A hora do fogo dará um sabor diferente, não negativo, não ruim, mas o fogo, ele inclusive destrói o gosto. Então, se ele destrói o gosto, ele é contra o desejo. Então, não podemos afirmar achistamente que o corpo astral, que é tejas, que é fogo, que é desejo, que ele é totalmente desejo. Ele também pode destruir o desejo. Ele é fogo. É isso que as religiões, igrejas, escolas iniciáticas como Eubiose, fala do cone da lua, do inferno dos religiosos, porque o fogo ele destrói, isso cria temor. Aonde? Não no eu, no ego. E dizer que alguma coisa aqui, nesse mundo linear, resolve alguma coisa, uma terapia, uma técnica, uma religião, uma escola que te inicia, seria como dizer que o ego é a mesma coisa que eu. É incongruência pura. Nós devemos dividir as coisas, porque nós estamos na divisão. Divinos. Nós somos divinos. Nós não somos absolutos. Só que o divino, ele entende essa divisão. Se você, por exemplo, quer iniciar uma disputa, não comece em tejas, que é aquele que favorece o emagrecimento do corpo. Porque ele vai queimar todas as gorduras indesejáveis. Onde você deve fazer uso pessoal favorável de uma comunicação em ar. Fora esse momento, esqueça, não fale, daí o silêncio vale, aí ele é validado. E você deve perceber, sem consultar nenhuma tabela, que toda vez que amanhece, você deve consultar sim, que hora amanhece exatamente, que o sol está brando. Sempre irá para trás, como acontece com as eras. Por exemplo, à meia-noite de hoje, de sábado para domingo, o que aconteceu? Era Prithvi Apas. Percebam. Hoje à meia-noite será Prithvi Tejas. Vai para trás.
Então não tem esse acerto de que vai para frente é sempre certo, até mesmo nas leis universais. E você vai sentir, por exemplo, em tédios você vai sentir um rubor. Você pode se olhar no espelho. Você vai sentir mais calor, principalmente na face, que é onde temos um chakra específico que percebe isso. O resto tudo está trabalhando para a sobrevivência. Percebam. Há hora para trabalhar, há hora para amar, há hora para desenvolver um projeto, há hora para falar, há hora para calar. Por exemplo, em Akasha, você sempre tenderá a não ter ânimo para falar. Você quer meditar, você quer acalmar, inclusive dormir. Percebam, perdão. E se você perceber isso, você consegue não apenas controlar sua vida, você consegue controlar tudo. Porque você só não é consciente porque você está contra tudo. Tudo é fantasia. Isso é certo, isso não é certo. Você não tem propriedade para dizer o que é certo e o que é errado. Você só tem propriedade para ir conforme o fluxo, até você se tornar o fluxo. Paz reverencial a todos.